Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estejam todos aí preparados com o seu material. Nós estamos estudando os vertebrados, estudamos os répteis na aula passada. Hoje nós vamos começar a estudar as aves e depois estaremos estudando os mamíferos. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa atividade, fazer a correção da nossa atividade. Espero que todos tenham já mandado a sua atividade. Eu já estarei anotando o nome de todo mundo que mandou. Mas agora vocês vão conferir aí no livro se as respostas estão corretas. Página 226, vamos lá. Ok? Vou pegar aqui no livro, primeira questão. Vamos lá. Bem, na primeira questão, ele diz o seguinte: o guizo presente na ponta da cauda das cascavéis é um vestígio da equidise. Equidise é a muda que esses animais fazem constantemente. Por quê? Porque o seu corpo não acompanha, né, a sua pele, aliás, não acompanha o crescimento do seu corpo. Por isso, eles precisam trocar constantemente. Cada anel do guizo é formado por uma troca de pele, que pode ocorrer mais de uma vez por ano. Assim, o guizo pode indicar quantas vezes o animal já trocou de pele. Observe as imagens das cascavéis abaixo. Então, no rabinho da cascavel existe um guizo, e esse guizo ele indica, né, quantas vezes ela passou pela muda, pela equidise. Na letra A, aí nós temos aí uma cascavel na letra A, uma cascavel na letra B. Aí na letra A ele pergunta: cite uma diferença entre o guizo das duas cascavéis. A diferença é que um dos guizos, né, tem mais anéis do que outro, né? O tamanho, a quantidade de anéis é diferente. Letra B, qual das serpentes já viveu mais tempo? Por quê? Ora, aquela que tem mais guizo é aquela que viveu mais tempo, porque significa que ela fez mais mudanças de pele do que a outra. Aí, quem viveu mais tempo, no caso, a cascavel B. Por quê? Porque ela tem mais anéis, e isso significa que ela viveu bem mais do que a outra. Os escamados, assim como os insetos, sofrem equidise pelo mesmo motivo. Qual é esse motivo? Bem, o motivo é porque o corpo, né, a pele não acompanha o crescimento do corpo. Então, para que ele possa crescer normalmente, ele precisa trocar de pele. Segunda questão, cite duas características que possibilitaram os répteis viver em ambiente terrestre, porque os répteis são os primeiros animais que começaram a viver na terra, né? Que o habitat dele é a terra. Os anfíbios, eles vivem parte na água e parte na terra, mas os répteis, o habitat dele é a terra. Então, quais são as características que ajudaram eles? Vamos lá. Ovo mais resistente. Lembra que eu falei que a casca do ovo do réptil é mais forte, mais rígida? Pele espessa, presença de escamas, placas recobrindo a pele e presença de garras. Então, todas essas características possibilitaram que os répteis assumissem o ambiente terrestre. Terceira questão. Complete o texto com as palavras. Gente, presta atenção, porque eu vou ler o texto já com as palavras. Então, acompanhe direito. Vamos lá, iniciando. As serpentes pertencem à ordem dos escamados. Seu corpo é coberto por escamas e sua pele é trocada com frequência durante seu crescimento. Algumas espécies possuem estruturas chamadas fossetas labiais ou loreais, responsável pela presença de fonte de calor de suas presas. Elas são assim denominadas de acordo com a localização. Próxima aos lábios são chamadas de labiais, ou próxima às narinas, loreais. O órgão de Jacobson localiza-se na parte superior da boca e permite que as serpentes percebam os odores do ambiente quando
quando sua língua, após recolher os odores do ambiente, toca nessa estrutura. Então, permite ela sentir os odores. Ok? Se tiver sido muito rápido, volta o vídeo um pouquinho. Quarta questão. Analise as sentenças abaixo e escreva V para as sentenças com informações verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, reescreva as sentenças incorretas em seu caderno corrigido. Bem, a primeira diz: os quelônios possuem dentes e também um bico córneo. Verdadeiro ou falso? Falso. Corrigindo, né, corrigindo a resposta seria: os quelônios não possuem dentes, mas apresentam um bico córneo, ok? No outro diz assim: os únicos répteis que não possuem membros são as cobras. Está falso, é falsa essa questão. Por quê? As cobras e as anfisbenas são representantes dos répteis que não possuem membros. Ok? A outra. As outras duas, gente, são verdadeiras. Eu não vou ler. Vocês só coloquem verdadeira nas outras duas. Então, a sequência é F, F, V e V. Quinta questão. Associe as fotografias de répteis apresentadas abaixo às suas correspondentes classificação. Vamos lá. Nós temos primeiro um jabutitinga. É um quê? Um quelônio. Liga aí ao quelônio. Nós temos um gavial. Gavial é um crocodiliano. E a jiboia é um escamado. Certo? Bem, agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é sobre as aves, né? Nós continuamos falando sobre os vertebrados e hoje nós vamos falar das aves. Quais as principais características das aves, gente? Eu fiz um resumo do nosso conteúdo do livro, mas é importante que vocês façam a leitura do livro, por favor. Prestem atenção na videoaula e depois façam a leitura do conteúdo no livro. Então, quais as principais características das aves? Elas possuem penas, que a pena é a principal característica, mas elas também possuem asas, né? Algumas aves voam, outras não, mas elas todas possuem penas. Elas são importantes, as aves, porque elas auxiliam na polinização de flores, né? Muitas aves, como o beija-flor, elas vão até a flor, pegam o pólen da flor e levam para uma outra planta para acontecer a polinização. Elas também ajudam na dispersão de semente e no controle biológico. Como esse controle biológico tem algumas aves que elas são predadoras de insetos, de algumas plantas e assim evitam que esses insetos destruam as plantas. Qual a forma de locomoção? Ela nada, algumas nadam, outras andam e outras voam. Outra característica importante nas aves, gente, é a ausência de bexiga urinária. Elas não têm bexiga, então elas estão sempre lançando fora os seus excrementos, né? Às vezes você vai passando assim, de repente você passa um pássaro na sua cabeça e você pega e assim, tá molhado. Por quê? Porque ela está sempre lançando fora os seus excrementos, porque ela não tem a bexiga para acumular a urina. Bem, elas são classificadas em alguns tipos. Nós temos a passeiformes, que nós temos como exemplo bem-te-vi, João de Barro, andorinha, sabiá, pardal. Então, passeiforme, o nome já dá até para entender um pouco, né? São algumas espécies de passarinho. Eles têm um tamanho variado, têm um bico variado, a asa pode ser curta ou pode ser longa. Nós temos também o galiformes. Olha, o nome já dá para a gente entender. Então, a classe dos galiformes são aquelas que estão as galinhas, não é isso? Também elas têm tamanho variado, o bico é curto e curvo, né? Os pés são adaptados para correr e para ciscar, né? O que as galinhas fazem. Como exemplo, nós vamos ter a galinha, o galo, o peru, perdiz, a codorna. Então, todas essas entram nessa classificação. Nós temos também os espigiformes,
Então, são aves noturnas e predadoras. A cabeça é grande e arredondada. Como exemplo, nós vamos ter as corujas, ok? E as suindara, que é parecida também com a coruja. Nós temos também a anseriformes. Quais as características da anseriforme? São aves aquáticas ou semiaquáticas, como o pato, né? O pato, ele tanto vive na água como ele vive fora da água. O bico delas é um pouco mais largo e possui um suco que permite a filtração de alimento dentro da água. Ela pode se alimentar, né? Pegar alimento dentro da água e esse suco faz com que essa água ela saia. Ela possui 3 dedos unidos por uma membrana, que é o que ajuda elas a nadar. E nós temos como exemplo o pato, marreco, o ganso, o cisne. Tudo isso são exemplos de anseriformes. Nós temos também os reiformes. Eles já são aves maiores. Só que as condições deles não lhe permitem voar. Eles possuem 3 dedos e alguns têm películas, né, entre os seus dedos. Exemplo, nós temos a ema e o avestruz. A ema e o avestruz são muito parecidos. Eles têm uma diferença muito pouca entre eles. Gente, agora vamos falar da estrutura do corpo das aves. As penas, que eu já até falei para vocês, é uma característica exclusiva das aves, né? São importantes para o revestimento do corpo dela, para aquecimento e para protegê-las. As asas também, né, uma característica importante delas, mas não é exclusiva. Bico, as pernas e os pés, que são parte também importante. Nós temos aí do lado uma figura mostrando o sistema respiratório das aves. O ar, ele entra, né, através das narinas das aves, passa pela traqueia, segue pelos broncos, vai para os sacos aéreos, passa para os pulmões, dos pulmões volta novamente para os sacos aéreos. E assim acontece, né, as trocas gasosas nos pulmões, né? Nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas. Outra parte importante da ave é essa cavidade com ar nos ossos, que nós chamamos de ossos pneumáticos, que são ossos leves que fazem parte do esqueleto das aves, e alguns deles possuem espaço em seu interior que é preenchido com ar e assim diminui a sua massa e ajuda no voo das aves. Os bicos, gente, as aves, elas têm vários tipos de bico e cada bico ele tem uma função, né? Então, de acordo com a alimentação daquela ave, o bico dele vai ser em uma estrutura. Aí eu coloquei alguns modelos de bico. Aí, ó, esse primeiro aí come de tudo. Segundo, a captura de inseto. Então, o bico dele já vai ser específico para capturar os insetos. Nós temos também a quebra de grão. Então, o bico já permite a quebra de grão. Então, o formato do bico vai depender muito daquilo que aquele animal, aquilo que aquela ave faz, certo? O tipo de alimento com que ela se alimenta. Outra coisa interessante nas aves, gente, é o canto. Muitas aves têm essa característica. E o órgão responsável pelo canto chama-se ciringe. Ciringe, que fica próximo à traqueia, ao final da traqueia. Então, para que serve esse cântico? Ele é utilizado para marcar território ou para exibição do macho no período de reprodução. Então, através do canto, ele consegue atrair a fêmea. O sistema digestório. O sistema digestório tem algumas partes interessantes, que tem o proventrículo, o papo, a moela, o fígado e o pâncreas. O proventrículo, ele é localizado logo após o papo e ele tem a função química. Ele libera ácido e enzima sobre o alimento.
O papo, ele é um órgão onde o alimento é armazenado e umedecido. Acho que você já deve ter visto a sua mãe, a sua avó dizer, eita, mas o papo da galinha tá cheio. Então, é o lugar onde ele armazena. E a moela, que é localizada após o proventrículo, ela tem a função de triturar os alimentos, viu? Olha só, a função da moela é triturar o alimento. Gente, como é gostoso a moela de galinha, né? E quando a gente trata a galinha, que a gente abre a moela, muitas vezes a gente percebe umas pedrinhas. Por quê? Porque é lá que vai acontecer a trituração. Aí o fígado e o pâncreas é um órgão produtor de enzima, né? Assim como no ser humano, ele tem o intestino também, tem o reto e tem a cloaca. Então, as duas partes mais importantes que eu quero que vocês aprendam, que é o diferencial no caso das aves, é a presença do papo e da moela. O papo, a função é armazenar os alimentos e umedecê-lo, e a moela é triturar. A reprodução das aves. Bem, com relação à reprodução das aves, a reprodução dela é interna e ocorre por meio das cloacas, que é por onde acontece a junção dos gametas, né? Então, nas aves, antes de atrair a fêmea, o macho, ele primeiro prepara o território, prepara o seu ninho, né? Ele tem também vários rituais de corte. As aves fazem rituais e algumas aves, né? Alguns machos, eles têm na sua penagem, penas colorida, que é uma forma de atrair a fêmea. Geralmente a fêmea vem quando ele faz o seu ninho. Se a fêmea gostou do ninho, ela fica. Se ela não gostou, ela destrói o ninho para que ele faça de novo, né? Então, meninos, após a escolha do parceiro, ocorre o acasalamento, a postura e a incubação dos ovos. Geralmente, em algumas espécies, a incubação dos ovos é feita pelos dois, tanto pelo macho como pela fêmea, né? E a maioria dos filhotes, depois que nascem, eles precisam de cuidado, né, da mãe. Então, como vocês veem o pintinho atrás da galinha, porque eles, por um bom tempo, eles vão ser dependentes da mãe, tanto para a alimentação como para a proteção do frio e do calor, ok? Então, meninos, era isso que eu queria passar para vocês hoje sobre as aves, as coisas mais importantes sobre as aves. Vai ficar agora uma atividade para vocês fazerem e na próxima aula a gente faz a correção. Qualquer dúvida, coloque aí no grupo, certo? Cheiro e até a próxima aula.